Caros irmãos, boa tarde. Então, estamos aqui mais uma vez a fim de trabalharmos uma obra uma mensagem de Amélia Rodrigues, nesse programa maravilhoso que é Jesus, alegria de nossas almas. Então, hoje, o meu nome é Célia, e hoje eu vou pegar uma mensagem eu escolhi uma mensagem do livro Quando Voltar a Primavera. Mas antes de nós fazermos o estudo da mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais este dia, por mais esta oportunidade de estudo e de aprendizado. Que saibamos aproveitar bem as lições recebidas e incorporá-las ao nosso dia a dia. Que assim seja. Bem, então a mensagem que eu escolhi chama-se O Milagre Não Solicitado. E é interessante essa mensagem porque foi retirada, está baseada em 3 passagens. É uma mesma passagem, mas assim, descrita por três evangelistas. Lucas está no capítulo 4, de 16 a 30, Marcos, no capítulo 6, de 1 a 6, e Mateus, no capítulo 13, de 54 a 57. Então, a gente vê que Lucas entrou em maiores detalhes a respeito desta passagem. Que essa passagem que está sendo tratada nessa mensagem começa falando a respeito do clima de contradição existente na humanidade. Porque as notícias que chegavam de Cafarnaum pareciam a impossível confirmação da chegada de Messias. Dizia-se abertamente que os tempos eram aqueles, pois que os sinais prenunciadores surgiam poderosos. Que ele, porém, fosse o esperado, duvidavam os seus, aqueles que constituíam o clã de seus ascendentes, os que o conheciam desde a infância. No íntimo de cada um se conflitavam as paixões. Anelava-se que ele fosse o embaixador e receavam que fosse. Gostariam de fruir benefícios, retirar as largas fatias dos jogos humanos e dos humanos triunfos. A inveja, abraçada ao despeito, no entanto, negava-lhes a possibilidade. Anunciada a chegada à cidade que lhe propiciara o berço, Nazaré se emocionou. No sábado, a sinagoga estava referta, mais do que costumeiramente. Quando ele adentrou, os familiares lá se encontravam, indecifráveis. Os compatriotas, aqueles que o conheceram no dia a dia dos tempos, recuavam a aceitar a autoridade que se exteriorizava da sua presença majestosa. O rabino dispôs os rolos sagrados e deu início ao ofício. Após a oração coletiva, seguiu-se a bênção. O presidente leu o texto da lei referente ao dia. Passou-se ao exame dos profetas. Foi franqueada a palavra a qualquer um dos presentes. Iniciava-se a Haftara. Os olhares incidiram sobre ele, impondo-lhe a definição. Esse era um costume que tinha na sinagoga, né, que primeiro os sacerdotes faziam davam início ao ofício, e depois era aberto para quem quisesse ler e comentar as mensagens. Então, todo o pessoal ali estava esperando que ele fosse ler, que ele lesse e comentasse alguma coisa, ao mesmo tempo eles achando que poderia ser o eleito e ao mesmo tempo tendo dúvidas. Uma pontinha de inveja, né? Porque ele, né? Mas, então, Jesus se levantou, tomou o rolo venerando dos profetas e leu um versículo apenas, em tom solene e calmo.
O escrito precioso informava das características do Rei Divino. Textualmente dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Houve um silêncio incômodo de expectação, quase estupor. Escutavam-se as ansiedades e estrugiam os conflitos íntimos. Então, quando ele leu isso, eles ficaram pensando, né? O que ele vai dizer agora a respeito disso, né? Porque na mensagem estava dizendo, era como se estivesse falando dele, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Então, Jesus, usando a palavra, falou: Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Em mim o anunciado. Eu sou aquele que se esperava. Suas palavras assentem em comentários brilhantes, produzem maravilhas, anunciam o mundo por vindouro. Interrogam-se os presentes. Não é esse o filho de José? Inicia-se uma reação de despeito. Trovejam os impropérios, os gritos se fazem ensurdecedores. Blasfemo! Vociferaram os mais exaltados. Faz um milagre! Trovejaram os céticos. Repete diante de nós, teus compatriotas, as façanhas que ouvimos falar de ti, realizadas entre os ignorantes de Cafarnaum. As gargalhadas se fazem perturbadoras. Ele permanece em serenidade, inatingível. Sempre estará assim. Nada o abalará. Força alguma o demoverá da sublime fatalidade do amor. O rabino põe a sinagoga em ordem. Os ódios espumam nos corações invejosos, irados. Os homens sempre se deixarão tombar com facilidade dos cimos em quedas espetaculares aos abismos. As emoções superiores sobrepõem-se às paixões mais vis. Médico assevera conciso: Cura-te a ti mesmo. Ninguém é profeta em sua terra. Todavia, assevero-vos, quando graçava a fome em Israel e as viúvas padeciam por 3 anos, foi a uma fenícia, Sarepta de Sidom, que Isaías socorreu. E quando Eliseu saiu a ajudar, o primeiro leproso a quem curou foi Naamã, o sírio. Não são os eleitos os únicos. Não pôde prosseguir. O alarido assenhoreou-se da assembleia agitada, os punhos se fecharam e as deficiências morais em exacerbação sugeriam: justicemos o atrevido. Esse carpinteiro audacioso desmoraliza a casa do Senhor. Conspurca as tradições do povo, acrescentou outra voz. É blasfemo e traidor, completou mais alguém. Certamente nega nossa primazia, nossa eleição. Rápido, façamos justiça. Explodiam vários a fim de servir de escarmento para outros, os que desejavam desonrar as tradições da raça abençoada. Os homens de pequena estatura moral nunca se permitirão compreender os seus superiores. Jamais perdoarão a verdade os que se comprazem na mentira. O orgulho é um bafio morbífico que aniquila quem o exterioriza. Inimigo do homem é o aliciador da desdita e do crime, emulando aqueles que o agasalham a agressão e a perfídia. A suave e bela Nazaré estava aturdida e penetrada pelas trevas. Jesus reservara à sua terra a honra de desvendar-se, de anunciar a primeira notícia de seu divino ministério. As recordações lhe passam pela alma. Os anos jovens, as paisagens ricas de tons verdes e escarlates, as noites salpicadas de estrelas, os entardeceres de ouro ao longe, além da planície de Esdrelon, por detrás do Monte Carmelo. Perpassa olhar pela massa iracunda e encontra os olhos súplices de sua mãe, ansiosa, experimentando a agonia que não cessará por muito tempo. Naquele átimo diminuto, sua voz luariza-lhe a alma.
sem palavras, num acalanto que vibra no doce e amoroso coração. Sim, ela compreende o filho e nele confiaria. As altercações aumentam, os agressores o seguram, agarram-no e subitamente o têm ao sudoeste da cidade, no acume da montanha, na parte em que o granito se rasga abruptamente. Atiremo-lo ao abismo. Nenhuma delonga. Eia, agora, já! A tarde em fogo, ardente, esmaece na distância. O mestre compungido detém-se na massa agitada, fixa o penetrante olhar e domina a exaltação da covardia, assodada pelos farmanazes da balbúrdia, que vagueiam nas terríveis trevas da consciência espiritual no além-túmulo. Os membros se inteiriçam, as mãos se afrouxam. Os olhares se esgazeiam, dominados pelo magnetismo que se espraia. Ele corrige as vestes, estoico e pulcro, atravessa a multidão, agora inerme, e desce, buscando as planícies verde-azuis de Cafarnaum, emoldurada pelas águas quedas do lago transparente. Nazaré não tinha entendimento para o compreender. Recusara-o, porque vencida pela doença do despeito, pela alucinação da má vontade. A verdade fora apresentada. Nazaré queria um milagre. Ele se libertou das mãos dos algozes, dos corifeus, da loucura, sem um gesto sequer. Um milagre. A hora de ser erguido, ainda não soara. Agora, porém, enquanto os ódios fazem as suas primeiras sortidas, a mensagem se espraia, feita de sacrifícios e silêncios, de devotamentos e renúncias, de perene ternura, mesmo para aqueles que se negam a ser amados. Nunca mais se extinguirá o seu conteúdo. O mundo inteiro é o campo para a semente do seu incomensurável e incontido amor. Ninguém deterá o crescimento da árvore da vida ou fará que seque a fonte inexaurível da água viva. Nunca mais. Não o receberam os conhecidos, os seus, porque ele viera para todos. Não pertencer a ninguém é ser de todos. Ainda hoje é assim, e por muito tempo se demorará assim. Nazaré desejava um milagre, e não entendeu o milagre não solicitado. Então, naquele momento, né, em que ele deixou para se mostrar, né, para anunciar que era ele o escolhido, que era ele o Messias, ali, na sua terra natal. Mas os seus amigos de infância não estavam preparados para isso. Não admitiam que aquele menino que tinha brincado com eles em criança, aquele menino que era filho do carpinteiro, aquele menino dizendo que era o filho de Deus, o esperado, não, era impossível. É como se diz, né? Santo de casa não faz milagres. Se espera, se alguém de fora vem falar alguma coisa, vem trazer um conhecimento, as pessoas ouvem com atenção. Mas se é alguém do núcleo familiar, as pessoas ouvem com dúvidas. E não deveria ser assim, né? Porque justamente conhecendo como eles conheceram Jesus desde criança, eles viram que deveriam ter percebido que Jesus fora uma criança diferente. Que os interesses de Jesus não eram interesses unicamente
terra a terra, né? Desde a infância, lá aos 12 anos, ele já tinha conversado com os discípulos, com os doutores da lei. Então já estava subentendido que ele não era uma criança comum. Qual outra criança quis ficar lá conversando com os doutores da lei, explicando os conhecimentos, explicando as leis? Somente ele. Então, aqueles que o conheciam já deviam saber que ele era foi uma criança diferente, foi um adolescente diferente. E, naturalmente, como já tinham ouvido falar das curas que ele tinha realizado em Cafarnaum, deveriam esperar com grande alegria, né? Deveriam ficar felizes de que o Messias era um conterrâneo seu, né? Era alguém que tinha privado da intimidade deles. Por que não? Por que não queriam? E isso vem, né, mostrar o que a inveja, o despeito podem fazer aos nossos corações e fazer com que deixemos de reconhecer aqueles que podem trazer tantas coisas para nos ajudar, para nos ensinar, para acrescentar coisas às nossas vidas. Mas se não for alguém de fora, alguém famoso, as pessoas torcem o nariz, né, com muita frequência. Então, fica a mensagem aqui para nós. E é interessante, né, que apenas Lucas descreve essa passagem em detalhes. Mateus e Marcos só falam rapidamente, né? Mateus usa apenas três versículos para falar, né? Só para dizer, né, que ele foi até Nazaré, lá não prestaram atenção nele, não foi recebido, lá daí ele não ficou lá. Então não conta esses detalhes. Que esses detalhes todos estão ali, toda essa fala, a perseguição, né? Tudo isso está detalhado no Evangelho de Lucas. Então, são coisas, né, que estão ali para nos mostrar o quanto devemos prestar atenção que muitas vezes até mesmo uma criança tem coisas para nos ensinar. E temos que estar de mente aberta, de coração aberto, para ouvir e compreender. Nunca julgar que qualquer pessoa não tenha capacidade de nos ajudar a crescer. E nós também devemos procurar aprender e tentar passar para frente com humildade aquilo que nós também já estamos nos assenhoreando. Amélia Rodrigues nos traz essa mensagem maravilhosa, nos mostrando essa mensagem de Jesus. E mostrando ali, né, que enquanto eles estavam todos, que antes de prendê-lo, né, estavam cercando ele só ficou
correndo os olhos pela turba, lembrando dos dias vividos na sua infância, ali, naquele local tão bonito, nos locais onde podia correr livremente, onde podia caminhar, onde podia se recolher para orar. Então, que saibamos, né? Que a gente saiba ter a humildade de ouvir com ouvidos de ouvir mesmo, e com olhos de ver, para podermos compreender todas as mensagens que chegam até nós. Então vamos agradecer a Deus por mais esta tarde maravilhosa. Pedindo que Jesus esteja sempre conosco e, sobretudo, que nós também sempre estejamos com Ele. Que assim seja. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite do Maurício e muita paz a todos.